Imagina isso: cientistas do mundo inteiro tentando resolver um problema por 30 anos. 3 décadas de pesquisa, milhões de dólares investidos, milhares de tentativas, zero resultados. Aí chega uma IA e resolve em 3 meses. Parece roteiro de filme, né? Mas é real. Aconteceu em 2024 e mudou para sempre a forma como a gente descobre remédios. A história que vou te contar hoje envolve proteínas impossíveis, uma doença que ninguém conseguia curar e um algoritmo que fez o impossível. Eu sou a Nova e hoje você vai entender por que médicos estão chamando isso de a maior revolução da medicina moderna. Bora? Tudo começa com um problema antigo: proteínas. O corpo humano tem mais de 20 mil tipos diferentes de proteínas. E cada uma delas se dobra numa forma específica. Tipo origami molecular. E aqui está o lance: a forma da proteína determina o que ela faz. Se ela dobra errado, pode causar doenças. Alzheimer, proteínas mal dobradas. Parkinson, proteínas mal dobradas. Muitos tipos de câncer. Adivinha? Então os cientistas tiveram uma ideia. Se a gente conseguir entender exatamente como cada proteína se dobra, a gente pode criar remédios específicos. Problema: descobrir a forma 3D de uma proteína levava anos. Anos. Por quê? Porque proteínas são complexas. Uma proteína típica tem centenas de aminoácidos. Cada aminoácido pode se conectar de bilhões de formas diferentes. O número de combinações possíveis maior que o número de átomos no universo. Cientistas trabalhavam meses, às vezes anos, para decifrar uma proteína. Usando cristalografia de raios-x, microscopia eletrônica, supercomputadores. E tinha uma proteína específica, ligada a uma doença rara, que ninguém, mas ninguém, conseguia decifrar. 30 anos tentando. Até que em 2020, a Google DeepMind lançou o AlphaFold. AlphaFold é uma inteligência artificial treinada com uma missão: prever a estrutura 3D de proteínas, baseada apenas na sequência de aminoácidos. Deixa eu traduzir. Você dá para a IA a receita da proteína, tipo uma lista de ingredientes, e ela te diz exatamente como vai ficar o prato final. A forma tridimensional exata. E o resultado? Absurdo! AlphaFold consegue prever a estrutura de proteínas, com 90% de precisão. Em minutos. Trabalho que levaria anos. Minutos. Mas não para por aí. Em 2022, AlphaFold 2 foi lançado e mapou 200 milhões de estruturas de proteínas. Praticamente todas as proteínas conhecidas. De graça. Disponível para qualquer cientista do mundo. E aqui entra a história da cura. Tem uma doença chamada fibrose cística. Afeta os pulmões, causa infecções constantes, reduz drasticamente a expectativa de vida. É causada por uma proteína específica, que não funciona direito. Cientistas tentaram por 30 anos criar uma droga que corrigisse essa proteína. Tentaram milhares de compostos químicos. Gastaram fortunas em pesquisa. Nada funcionava bem o suficiente. Aí, em 2024, uma equipe usou AlphaFold. A IA mapeou a estrutura exata da proteína defeituosa. Mostrou onde estava o problema. E mais, sugeriu exatamente qual molécula poderia se encaixar ali como uma chave numa fechadura. Resultado? Em 3 meses, eles criaram um composto que funciona 300% melhor que qualquer tratamento anterior. Testes clínicos começaram e os resultados são incríveis. Pacientes que viviam com 40% de capacidade pulmonar agora respiram quase normalmente. Crianças que passavam metade do ano hospitalizadas agora vivem vidas normais. Tudo porque a IA resolveu, em 3 meses, o que 30 anos de pesquisa humana não conseguiu. E não é caso isolado, não. Deixa eu te contar mais histórias. Câncer de pâncreas.
um dos mais mortais. Taxa de sobrevivência de 5 anos? Menos de 10%. Cientistas usaram IA para analisar 10.000 proteínas relacionadas ao câncer. Descobriram uma combinação específica, que pode ser alvo de novos tratamentos. Ensaios clínicos começam em 2025. Alzheimer. Doença que afeta 50 milhões de pessoas no mundo. Sem cura. Até que a IA identificou uma proteína específica que se acumula no cérebro décadas antes dos sintomas aparecerem. Agora temos um alvo. Pela primeira vez em 100 anos de pesquisa, um alvo real. Malária. Mata 600 mil pessoas por ano, principalmente crianças na África. A IA analisou milhões de compostos químicos e encontrou uma combinação que mata o parasita da malária, sem afetar células humanas. Testes em humanos começam agora. E tem mais: diabetes tipo 1, doenças cardíacas raras, distrofia muscular, esclerose múltipla. Em todos esses casos, IA está acelerando descobertas que levariam décadas. Sabe quanto tempo economizamos? Pesquisadores estimam que AlphaFold sozinho economizou mais de 1 bilhão de horas de trabalho científico. Deixa isso afundar. 1 bilhão de horas. E o custo? Desenvolver um remédio novo costumava custar 2,6 bilhões de dólares e levar 10, 15 anos. Com IA, esse tempo pode cair para 2, 3 anos. E o custo? Reduzido em 70%. Mas como diabos a IA consegue fazer isso? Primeiro, dados. AlphaFold foi treinado com todas as estruturas de proteínas, já descobertas pela humanidade. Mais de 170 mil proteínas conhecidas. Segundo, padrões. A IA identifica padrões que humanos nunca perceberiam. Tipo, quando esse aminoácido está perto desse outro, eles sempre se dobram assim. Bilhões de padrões minúsculos. Terceiro, aprendizado profundo. A rede neural tem 21 milhões de parâmetros. Ela literalmente aprende as leis físicas e químicas que governam proteínas. Quarto, validação. A IA não só prevê, ela valida. Usa física quântica para checar se a estrutura faz sentido, se é estável, se poderia existir no mundo real. E o mais louco, AlphaFold está ficando melhor. AlphaFold 3, lançado em 2024, não apenas prevê proteínas, prevê como proteínas interagem com DNA, RNA, drogas, outras moléculas. Isso abre portas para remédios personalizados, terapias genéticas, vacinas ultra específicas. Já tem startups usando IA para criar remédios personalizados, baseados no DNA de cada paciente. A medicina de precisão ao nível molecular. Agora imagina o futuro. 2025. Primeiros remédios descobertos 100% por IA chegam ao mercado. Tratamentos para doenças raras que antes não tinham solução. 2027. IA consegue prever não só proteínas, mas organismos inteiros. Como bactérias funcionam, como vírus mutam. Pandemias podem ser previstas e combatidas antes de começar. 2030. Medicina personalizada vira padrão. Você faz um exame de DNA. IA analisa suas proteínas específicas. Cria tratamento feito sob medida para você. Não para a média das pessoas. Para você. E tem algo ainda mais insano. IA está começando a criar proteínas que nunca existiram. Proteínas artificiais. Que podem fazer coisas impossíveis na natureza. Tipo, proteínas que comem plástico. Proteínas que geram energia limpa. Proteínas que reparam tecidos humanos. A gente não está só descobrindo como a natureza funciona. A gente está criando natureza nova. Então, volta comigo para o começo. 30 anos de pesquisa. 0 soluções. IA resolve em 3 meses. Isso não é sobre máquinas, substituindo humanos. É sobre máquinas, potencializando humanos. Os cientistas que criaram aquele tratamento
são heróis. Eles que tiveram a ideia. Eles que testaram. Eles que validaram. A IA foi a ferramenta mais poderosa que a medicina já teve. Mas nós, vocês e eu, estamos vivendo no momento em que isso está acontecendo. Agora. Nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, uma IA em algum lugar pode estar descobrindo a cura para uma doença que afeta alguém que você ama. Se essa história te impactou, deixa aquele like. Compartilha com alguém da área da saúde. E me conta nos comentários. Qual doença você gostaria de ver curada pela IA? Eu sou a Nova e continuamos descobrindo um futuro mais saudável, um algoritmo de cada vez. Até a próxima!